Hoje nós vamos dar sequência aos estudos dos livros proféticos. No último estudo, nós estudamos os profetas que fizeram sua obra antes do exílio da Babilônia. Quando que aconteceu o exílio da Babilônia? Em 586 a.C. Antes disso, já havia acontecido a derrota de Israel para os assírios, que foi em 722 a.C. Ou seja, Israel já tinha caído e só havia sobrado Judá. Agora a gente vai conversar sobre os profetas que profetizaram do exílio em diante. Hoje nós falaremos sobre os conhecidos profetas do exílio. Falarei primeiro sobre Jeremias. Jeremias profetizou antes e durante o período do exílio. Depois Ezequiel, que é o primeiro profeta em terra estrangeira, de fato, totalmente. E Daniel. Além deles, falarei um pouco sobre Joel. Por que sobre Joel? Joel não tem uma data específica. Ninguém sabe ao certo quando Joel fez sua profecia. No entanto, a profecia de Joel é uma profecia atemporal. Algumas linhas defendem, inclusive, que Joel não profetizou para um povo específico, ele profetizou para algo mais amplo. Ele fala sobre a descida do Espírito Santo e tal. Então, como hoje nós temos menos profetas para conversar, eu encaixei Joel hoje. Então, Joel não é do exílio. Eu só vou falar sobre ele porque sobrou tempo, ok? Porque semana passada nós falamos sobre muitos profetas. A maioria profetizou antes do exílio da Babilônia. Então, era muita gente. E hoje nós temos menos. Nós temos um pouquinho de Jeremias, porque já falamos sobre ele semana passada. Temos Ezequiel e Daniel. Então, dá para encaixar Joel. E semana que vem, no próximo estudo, eu falarei sobre os profetas pós-exílio. Ageu, Zacarias, Malaquias. Mas também falarei sobre Esdras, Neemias e Ester. Porque na linha cronológica eles são do pós-exílio. Então tem mais gente. Então hoje é o dia que tem menos profetas, então Joel será hoje. Certo? Mas vamos começar com os profetas do exílio, então. Como eu falei na outra semana, Jeremias profetizou antes e durante o exílio. Mas só um detalhe, Jeremias não chegou a ir para o exílio da Babilônia. Jeremias profetizou em Judá e foi, junto com outras pessoas, para o Egito, fugindo desse perigo da Babilônia. Então, um grupo de remanescentes que ficou em Judá, depois que Judá foi atacada e conquistada pela Babilônia, esses remanescentes foram para o Egito e Jeremias foi, de alguma forma, forçado a ir junto para o Egito. Nós podemos ver isso lá em Jeremias capítulo 43, onde fala que Jeremias foi levado para o Egito. Então, esse ministério de Jeremias, não mais em Judá, ele começa ali a partir do capítulo 43. Vamos só relembrar um pouquinho, então, de quem foi Jeremias. Jeremias foi um profeta que teve o seu lado emocional bastante vivificado. Quando nós lemos as páginas de Jeremias e uma de suas obras, que é Lamentações, sobre a qual eu falarei também um pouquinho hoje, nós vemos que esse lado emocional dele tem as tintas muito fortes. Jeremias, conhecido por alguns pejorativamente como o profeta chorão, não gosto muito de usar esse termo, mas só para vocês fixarem, era uma pessoa que
talvez tivesse um temperamento mais melancólico. Era uma pessoa que interiorizava muito. Aquilo ficava como marca dentro dele, ele precisava assimilar aquilo, característica de quem tem esse perfil. Jeremias não casou, muitos chegaram a cogitar numa certa época que Jesus Cristo era uma reencarnação de Jeremias, uma grande bobagem, obviamente, porque há muitas similaridades entre eles. Uma delas é que Jeremias não teve um casamento. Jeremias, então, foi um profeta da solidão, um profeta que tinha Deus como seu único consolo. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha alguém com quem ele pudesse dividir tudo isso que ele vivia. Então, o grande amigo de Jeremias, o grande consolo de Jeremias foi Deus. Jeremias foi um dos profetas mais perseguidos. Eu listei aqui algumas das perseguições que Jeremias sofreu. Por exemplo, ele sofreu perseguição da sua própria família e dos seus conterrâneos. Isso acontece, viu? Talvez dentro do seu ministério, dentro da sua jornada, você tenha que romper com parentes. Você tenha que romper com família e aguentar provocação de pessoas da sua própria casa. Provocação de pessoas que são do seu sangue. Ou pessoas que contraíram um matrimônio com você. Pode acontecer isso. E chega um momento em que você, às vezes, tem até que optar entre a pessoa e Deus. E a gente sabe que Deus é a melhor opção. Se uma pessoa está te afastando do caminho de Deus sistematicamente, ela já resolutamente decidiu, o que eu faço entre ela e Deus? É Deus. E Jeremias sofreu perseguição da sua própria família, dos seus conterrâneos. Isso está lá no capítulo 11. Ele sofreu agressão, encarceramento, foi para o tronco, que era uma forma de prisão, ficar amarrado, uma forma bem degradante de punição. Muitos tentaram executá-lo, ele foi julgado. O rei Joaquim destruiu suas profecias. Ele foi preso, ele foi confinado. Quando ele disse, por exemplo, para Zedequias que eles deveriam se render aos babilônicos. E aqui tem uma outra coisa. Muitos não gostam de ouvir a verdade. E Jeremias disse, você tem que se render. Pô, mas como assim? Nós somos o povo de Deus? Como assim vamos nos render ao inimigo? Muitas vezes o profeta fala o que o outro não quer ouvir. Ele fala o que tem que acontecer, como tem que ser a coisa. Ele foi perseguido, então, por conta disso. Ele só não morreu em certa situação porque um etíope o salvou. E depois nós temos vários momentos em que ele é ridicularizado, e essa situação onde ele é levado, até contra a sua força, contra a sua vontade, para o Egito. Jeremias profetizou então o quê? Ele profetizou essa queda de Judá para a Babilônia, mas profetizou também o quê? A nova aliança, profetizou restauração. Vamos para Lamentações, visto que já falamos sobre Jeremias no outro estudo. Vamos dar uma passada por Lamentações, que é um livro bem curto e muito belo. Ele é um livro composto por 5 poemas, sendo os primeiros, do 1 ao 4, poemas acrósticos, que são aqueles poemas que começam na sequência da letra do alfabeto. Lembram que lá em Salmos a gente tem vários salmos que são acrósticos, que seguem aquela ordem. É um recurso poético bastante utilizado. Então nós temos os 4 primeiros capítulos como acrósticos. Eu quero destacar aqui que Jeremias escreveu esse livro, por mais que haja alguma outra contestação, é amplamente aceito que foi Jeremias mesmo quem escreveu. Ele foi escrito logo após a destruição de Jerusalém e antes de Jeremias ir para o Egito. Certo? Então ele não estava no Egito ainda. Ele estava em Judá, mas já havia acontecido a destruição de Jerusalém. Eu quero destacar o que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo
22. Não é a mais bela tradução. Eu costumo muito usar intencionalmente a Bíblia linguagem de hoje, mesmo que não seja mais rica, mais precisa, porque facilita para quem está chegando. Então eu escolhi esse versículo para desmanchar essa ideia de que Lamentações é um livro de reclamação. Não é isso. Lamentação não é um livro só de choro, não é um livro de reclamação, não é um livro de tristeza, por mais que a tristeza esteja ali. Porque o profeta não estava alegre com a situação, alegre com a destruição da cidade, vendo a Babilônia, um povo inimigo, naquele momento aparentemente triunfando, pelo menos por um tempo, triunfando. E aqui ele diz o quê? O amor de Deus eterno não se acaba e sua bondade não tem fim. Como isso aparece na sua tradução, por exemplo? Pode ler, Priscila. Que é o que é mais conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então aqui, então às vezes aparece um pouquinho diferente, mas estamos falando do mesmo Deus. A gente vê aqui o quê? Uma mensagem de confiança, de esperança, de segurança em Deus. Uma mensagem de otimismo, e não é um otimismo barato, não é um positivismo de autoajuda. É uma confiança mesmo no amor de Deus e nas misericórdias do Senhor. Então Jeremias, quando escreve, ele está triste? Sim. Ele está lamentando? Sim. Mas ele continua confiando, ele continua exaltando o amor de Deus, porque o profeta sabe que há um propósito mesmo em toda essa destruição. Há um propósito mesmo em todo esse cativeiro. Deus não está fazendo isso e permitindo isso para o mal do povo, mas é por causa do mal do povo e com uma razão de bem. Então, na sua vida, quando você passar por uma situação desse tipo, lembre-se, as misericórdias do Senhor não deixarão você ser consumido, mas fique sob a misericórdia de Deus, fique sob a presença de Deus, busque a Deus e você vai passar por essa prova. Depois tem o renovo, depois tem a aliança que se concretiza, depois tem a vitória. Outra passagem que eu quero destacar está lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Faze que voltemos a Ti, ó Deus eterno. Sim, faze-nos voltar. Faze que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a Tua ira contra nós nunca vai acabar? Então aqui você percebe que o profeta está firmado em Deus e buscando a resposta em Deus, buscando socorro em Deus. Faze que voltemos para Ti, que a nossa vida seja outra vez como antes. Ele está pedindo porque ele sabe que Deus vai atender. E a gente verá depois, em outro profeta, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Um outro profeta, não vou contar qual agora, diz isso. E é isso que acontece. Deus tinha, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, um plano maior. E Jeremias sabe disso. Vamos agora então para Ezequiel. Ezequiel, então, é o primeiro profeta que começa a profetizar de fato no exílio e na Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia numa segunda deportação que teve, não foi dos primeiros que foi levado. E seu ministério aconteceu ali cerca de 593, 571 antes de Cristo. E Ezequiel tem uma peculiaridade muito interessante. Eu me apaixonei pela história de Ezequiel. Ezequiel foi
preparado para ser sacerdote. E como eu disse no último estudo, há uma diferença muito grande entre ser sacerdote e ser profeta. O sacerdote, por exemplo, era uma pessoa de extremo conhecimento e passava anos e anos estudando. O sacerdote precisava entender de veterinária, precisava entender de animais. Por quê? Quem é que avaliava os sacrifícios que eram oferecidos? O sacerdote. Qualquer animal manco, sem uma pata, sem a cabeça, podia ser oferecido como sacrifício? Animal doente? Não. Quem avaliava o animal que poderia ser sacrificado? O sacerdote. Portanto, ele precisava ter conhecimento sobre isso. O sacerdote precisava ser médico. Por quê? Quando os leprosos foram curados por Cristo, quem tinha que avaliar se eles estavam bons mesmo? Os sacerdotes. O sacerdote precisava saber se a pessoa estava ou não saudável. Como que a pessoa vai saber? Se ela tem conhecimento de medicina. O sacerdote precisava ter conhecimento sobre leis. Ele tinha que estudar direito. Ele tinha que conhecer toda a lei. E Ezequiel passou por toda essa preparação. Uma preparação muito rígida para um ministério que ele não poderia começar na juventude. Um bom sacerdote passava por todo esse treinamento e só poderia exercer o seu ministério, se eu não me engano, após os 30 anos. Essa é uma lição enorme. Quantas pessoas estão por aí pegando o microfone, subindo em púlpitos, abrindo templos, pseudo-templos, pseudo-igrejas, e arrogando para si um status, sem preparo, sem estudo, sem vida de oração, falando sobre o que não sabe, dizendo falar em nome de Deus sem sequer saber falar em seu próprio nome. Olha todo o preparo que um sacerdote precisava ter. E quando estava chegando o grande momento de Ezequiel exercer seu ministério sacerdotal, o que aconteceu? O exílio. O templo foi destruído. E ele não mais seria sacerdote. Então Deus levanta Ezequiel como profeta. Ezequiel se preparou para ser sacerdote, mas na hora H foi profeta. E como eu falei, com o profeta, a coisa é mais embaixo. Ezequiel, então, talvez seja, de todos os profetas, o que mais teve visões. Se nós lermos Ezequiel, vamos ver que em quase todo o livro são visões de coisas celestiais, visões grandiosas e, por vezes, até difíceis de serem interpretadas. Ezequiel teve que passar por alguns testes, ou melhor, algumas vivências no seu próprio corpo, algumas experiências para entender a situação única, inédita que estava acontecendo. Como eu disse outro dia, o profeta precisa viver na pele a sua profecia. Ele precisa entender e sentir a sua profecia. Lembra o que eu contei sobre Oséias? Oséias teve que se casar com a prostituta, com a mulher de traição, para sentir como que era amar uma pessoa que trai. Para que Oséias entendesse que é assim que Deus ama.
Ezequiel teve que passar por algumas ações um tanto pitorescas, um tanto estranhas. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deus pede para que Ezequiel fique deitado sobre o lado esquerdo durante 390 dias. Para sentir na pele, no corpo. Pensou? Depois, mais 40 dias sobre o lado direito. No primeiro caso, para ele sentir tudo aquilo que Israel sofreu com os assírios, por conta do seu pecado. E depois, 40 dias para sentir toda essa destruição, essa carga de Judá. Outra, Deus pediu para que Ezequiel fizesse pão com excremento humano, com cocô de gente. Nossa, por que isso? Vamos pensar como isso deve ter sido difícil para Ezequiel, porque ele era preparado para ser sacerdote, e o sacerdote preza o quê? Pela pureza, pela santidade. Deus teve misericórdia e deixou ele fazer com um excremento de animal. Ajudou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Esse pão profanado era para simbolizar a impureza do povo, para Ezequiel entender isso. Outro exemplo, ele pediu para que Ezequiel cortasse o cabelo, dividisse em 3 partes, para ele entender 3 situações pelas quais Judá passaria: fome, espada e exílio. Mais uma. A esposa de Ezequiel morreu repentinamente. A mulher que ele tanto amava. E ele não teve o direito ao luto. Ele não teve direito a chorar essa perda. Por que isso? Para entender a dor da perda do templo de Jerusalém. A dor do povo. A dor daquela nação, que não teria tempo nem de chorar o que estava acontecendo. E depois tem tanta gente querendo ser profeta por aí. Olha tudo que o cara teve que passar. Eu citei alguns exemplos, tá? Bem por cima. Mas se você ler direitinho, você vai ver que a prova que Ezequiel teve foi dura, foi grande. E assim, Ezequiel viveu primeiro em si toda a profecia. E depois que ele sentiu a profecia, ele profetizou. Ou seja, a palavra do profeta não é uma palavra da boca para fora. É uma experiência com Deus. É uma palavra que Deus põe no profeta. E aqui fica claro que Deus não fala com a gente só com palavras. Deus não fala só de forma verbal. Deus fala mexendo no seu corpo. Deus fala mexendo na tua vida social. Deus fala mexendo nas tuas emoções. Deus fala no teu conforto e no teu desconforto. Deus não usa linguagem verbal apenas. Ele usa qualquer coisa que for necessária para falar com você. Aprenda a reconhecer a voz de Deus. Voltando então aqui para o livro de Ezequiel. Então ali na primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o chamado de Ezequiel e nós temos a visão da glória de Deus. Ali na primeira parte, ele tem a visão do trono de Deus e aqui mostra uma coisa: Deus possui uma soberania universal. Deus precisou mexer muito nisso lá no povo dele, porque o povo estava muito ligado aqui a tradições, a templo, a uma cidade santa. E pela visão, Deus deixa claro para o profeta que a soberania dele é universal e Deus não habita o templo. Qual é o lugar de adorar a Deus?
É no Monte Gerizim? Ou é aqui, em Jerusalém? Deus não habita o templo feito por mão de homens. Ele pode estar ali num momento, com um propósito, numa certa situação, mas a soberania de Deus é universal. E por isso que Deus já deixa claro para Ezequiel logo de cara a visão do seu trono. E que ele reina sobre toda a terra, sobre todo o céu. E a sua glória é incomensurável. Do capítulo 4 ao versículo 7, nós temos então aquelas ações simbólicas, né? Deitar-se sobre um lado, cozinhar com pão com excremento, cortar o cabelo, dividir o cabelo, simbolizar o cerco. Usar coisas que parecem até brinquedo ali, né? Tijolinho, montar. Deus mandou ele fazer tudo isso. Então, nesses capítulos está registrado, capítulo 4 ao 7. Depois, do 8 ao 11, destaca-se essa questão da glória de Deus se retirar do templo. Deus dá mais visões, Deus fala sobre o seu juízo. Mas eu quero parar um pouquinho num capítulo que é chave em Ezequiel. Um capítulo que é extremamente relevante para todos nós, que é o capítulo 18. Eu quero que você pare então um pouquinho lá no 18 agora. Em Ezequiel 18, nós temos uma fala extremamente importante sobre responsabilidade individual. Vamos ler então essa passagem? O Eterno me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Eterno, que vocês nunca mais repetirão este ditado em Israel. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana, nem rouba. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece meus mandamentos e guarda cuidadosamente minhas leis. Este homem é correto e viverá, diz o Senhor Eterno. Imaginem também que esse homem tem um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Depois vem. Agora imaginem, por sua vez, que esse filho tenha um filho. Este filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios, etc. e tal. É certo que viverá. Essa passagem é muito importante. Deus não culpa você pelo pecado do seu antepassado. E não poupa o teu descendente por causa da tua santidade. A responsabilidade é individual. Por mais que Deus estivesse aqui tratando com uma nação, um povo geograficamente situado, politicamente organizado, com aqueles 3 elementos do Estado, povo, território e governo, todo país, toda nação, todo Estado precisa ter esses 3 elementos: povo, território e governo.
Por mais que ele estivesse tratando aqui com uma nação nesse sentido, a mensagem de Deus é para cada coração, para cada pessoa. E a responsabilidade é individual. A tua salvação depende da tua resolução, da tua decisão. Você pode ter tido os piores pais do mundo. Pais ladrões, assassinos, enganadores. Você não será punido por causa disso. Se você crer em Jesus Cristo como teu Salvador, confessar isso, você será salvo. Assim como a gente conhece casos de pais corretos que têm filhos que se desviam, se perdem e escolhem o caminho do inferno. Não julgue esse pai por isso. Ele pode ter errado ali na formação, alguma coisa, tudo bem. Mas o filho é quem vai decidir para onde vai. A responsabilidade é individual. Ou seja, faça a sua parte, ensine, desvie-se de certas tendências familiares, mapeie a tua história familiar, o teu inconsciente familiar, como diz o grande Zondi, da área da psicologia, psiquiatria. E lembre-se que você é capaz de romper com certas heranças e tendências da tua família. Quando eu estudei Zondi, antes de descobrirem genética, inclusive, ele já tinha percebido isso. Eu percebi, opa, existe esse negócio do inconsciente familiar. Eu mapeei toda a minha família. Eu fui conversando, pesquisando, levantando perfis de tios, avós, buscando entendimento sobre cada linhagem. Então, minha avó, do lado de mãe, ela é descendente de quem? Quem são os pais dela? Qual era o sobrenome da mãe e do pai dela? Eu fiz um mapinha. Está aqui nesse caderno, acho que até na... Está aqui, ó, na última folha desse caderno, o mapinha. Eu mapeei toda a minha família aqui. Até alguns sobrenomes que eu achava que não tinha nenhuma ligação, mas tem. E eu percebi algumas tendências que tentavam se repetir em mim. Porque o Zondi fala, né, que os seus antepassados querem voltar à vida através de você. E eu falei, opa, eu não posso repetir certas tendências. Não necessariamente do meu pai. Graças a Deus, meu pai rompeu com algumas heranças malditas de família. Graças a Deus. A parte que eu herdei dele é ótima, maravilhosa. Assim como da minha mãe. Mas existem tendências de parentes do passado que não são boas. E eu me enxerguei como responsável pela minha trajetória. Mas eu não vou quebrar isso sozinho. Eu vou quebrar isso me alinhando com Deus. E meu pai sabe que o que transformou e mudou a vida dele foi o encontro com Deus. Ele teve um pastor maravilhoso que o ensinou, que o exortou, que deu chibatada nele, figuradamente falando, às vezes quase literalmente falando. Mas quem agiu na situação foi Deus, através de uma resolução que ele teve. E ele quebrou com certos ciclos familiares. E eu não vou deixar esses ciclos ruins se repetirem. Mas eu vou olhar para o bom exemplo que o meu pai deu e vou segui-lo. Mas se eu decidisse fazer diferente, meu pai não tem culpa. Ele se converteu, ele mudou, ele deu o exemplo, ele me ensinou o caminho. Eu posso largar o caminho. Ele não tem culpa. Eu não serei nem punido por causa dele, nem salvo por causa dele. Então, essa passagem de Ezequiel, ela é chave para nós entendermos o plano de salvação. O plano de salvação é individual. Qual que é o nosso papel? Pregar, viver o amor de Cristo dentro de casa, com nossos filhos, mas a gente precisa lembrar, nossos filhos, nossos parentes, que é você e Deus. Ninguém arrasta ninguém para o céu. O ex-pastor do meu pai falou para ele, tem um irmão da igreja que você vai ter que carregar para o céu. Era brincadeira, o próprio pastor sabia disso. Sabe que não dá.
Bom, continuando aqui então Ezequiel. A partir ali do versículo 20 até o 24, nós temos uma revisão histórica. Aí acontece a morte súbita da esposa de Ezequiel. A partir do capítulo 25, nós temos profecias sobre o juízo de Deus contra várias nações. Juízo contra os amonitas, moabitas, edomitas, contra os filisteus, contra Tiro, contra o Egito. Então mostra que Deus tem o domínio, o controle sobre todas as nações. Deixando claro que Deus não trata só com Israel, Deus trata com todas as nações. Todas. Porque Ele é o Senhor de todos. Não é uma batalha de deuses. O Deus de Israel contra o Deus fulano. Não, Deus é um só. O resto é falso. E é Deus que está no controle de todas as nações. Quando Deus quis usar a Babilônia, para o seu juízo, para o seu propósito, Ele usou. E depois derrubou. Ou seja, Deus está no controle de tudo o que acontece. E as profecias contra essas outras nações deixam isso claro. E por fim, para encerrar Ezequiel, uma outra passagem aqui, que é muito famosa, não pode deixar de ser citada, é Ezequiel 37, que é a passagem do vale de ossos secos. Vamos ler a partir ali do versículo 3. Melhor, 2. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Eterno me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor Eterno, só tu sabes se podem ou não. Olha que humildade do profeta. O profeta, para puxar saco de Deus, ou para mostrar segurança, ele poderia falar assim: claro que podem. O que ele falou? Só tu sabes se podem ou não. Quem tem as respostas é Deus. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Eterno. Diga que eu, o Senhor Eterno, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos, cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Eterno me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Eterno está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Nós podemos organizar a igreja. Nós podemos organizar o altar. Nós podemos melhorar esse templo. Nós podemos estudar, aprender, tomar um banho de conhecimento, de inteligência, de etiqueta. Podemos ficar bonitinhos, parecendo gente. Mas, como eu sempre falo, avivamento só vem quando o Espírito sopra. Ou seja, quem traz a vida é o Espírito. Enquanto aqui o exército, ou melhor, esses ossos secos, se formaram como um corpo, mas não tinham os espíritos, não tinham um espírito, eles não eram nada, eram só carcaça. Mas quando o Espírito soprou, aí sim, eles poderiam formar um grande exército.
você pode arrumar a sua vida, organizar a tua casa, mas só quando você pedir o Espírito de Deus soprar na tua vida, entrar na tua casa, é que você poderá dizer: agora eu sou uma nova criatura, agora eu nasci de novo. Você pode até descer as águas do batismo e levantar dali, mas como o pastor ressaltou no próprio culto de batismo, é quando o Espírito Santo entra na pessoa que aí sim ela tem uma nova vida. Essa passagem aqui, então, fala sobre a restauração de Israel como um povo, uma nação de novo. O exílio não é o fim, não é a culminância. Mas ele já deixa claro que é o Espírito que vai trazer vida. E a gente vê a clareza dessa profecia se cumprindo lá em Pentecoste. No fim das contas, é isso. Como eu sempre digo, olha para Jesus e você vai entender as profecias do passado. Elas têm um cumprimento histórico? Tem, mas as profecias apontam para algo que é além da linha do tempo histórica, apontam para o eterno. E o eterno é Deus vivendo em seu povo. Vamos agora para Daniel. Aqui teria muita coisa para a gente falar, né? Novo templo, retorno da glória, reorganização do povo, enfim. Mas o tempo vai embora. Vamos para Daniel. E a gente tem aqui outro grande homem, um grande exemplo. Daniel, que profetizou entre 605 e 535, mais ou menos nessa época, tá? Daniel, ele também foi um profeta do exílio, só que ele viveu já dois momentos aqui. Uma parte sob a Babilônia, uma parte sob o controle dos persas, da Pérsia. Daniel, ele foi levado cativo na primeira deportação, ou seja, antes até de Ezequiel. E ele foi um cara da nobreza. Daniel ocupou postos políticos muito elevados ali na Babilônia. E aí você pode perguntar, nossa, mas como um cara de Deus, um exilado, foi tão importante politicamente no reino do inimigo? Então ele se corrompeu? Então ele se juntou? Não. Daniel é talvez o maior exemplo de resolução, de firmeza com Deus que a gente possa encontrar na palavra. Porque Daniel foi tentado, Daniel foi forçado, Daniel foi jogado para a morte e manteve-se firme. E foi honrado, mesmo entre os inimigos, mesmo em terra estrangeira. Então, essa desculpa de que eu cedi porque eu fui pressionado, não cola. Daniel é o exemplo que dá para você ser firme em qualquer circunstância. Então, ele que já era da nobreza de Judá, era um cara muito inteligente, muito bem formado, um moço belo, ele continuou tendo destaque mesmo no exílio. Lá no capítulo 1, a gente tem a mostra dessa resolução. Quem era Daniel? O caráter dele já está muito bem definido no capítulo 1, e o resto é só desdobramento. Vamos ler ali um trechinho. A partir do verso 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos, capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele mesmo comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Quem são eles? Conhecidos depois como Sadraque, Mesaque e Abednego, os caras da fornalha. E então eles ganharam outros nomes, né? Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, e os 3 amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, passaram a se chamar respectivamente Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Então Daniel não aceitou se contaminar com as comidas do rei, com as comidas da Babilônia. E a gente sabe no que isso deu. Mesmo comendo coisas aparentemente que não davam sustância, Daniel foi sustentado por Deus. Passou o tempo sem comer as delícias do rei, Daniel estava mais forte, mais inteligente que o resto de lá. Então, ser fiel a Deus vale a pena. Deus sustenta. Deus sustenta. Vamos acreditar um pouquinho mais nisso. Deus sustenta. Deus dá inteligência, Deus dá capacidade. Mas depende muito da tua resolução, da tua firmeza. Então, a história vai se desenrolando. Quando a gente chega ali no capítulo 2, nós já temos algumas revelações de Deus a Daniel sobre sonhos. Aqui em Daniel, uma coisa interessante, a gente tem uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. A gente tem muita escatologia aqui, ou seja, mensagens que apontam para o fim dos tempos e uma revelação sobre o rumo da história. Até porque apocalipse não significa fim, significa revelação sobre começo, meio e fim e o eterno, que é o principal. Quando a gente lê Apocalipse e Daniel, que é uma espécie de apocalipse do Velho Testamento, aqui a gente tem uma revelação do eterno e de como a história está conectada a isso. Capítulo 3, nós temos a história então dos 3 da fornalha de fogo. Eles foram jogados na fornalha, os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus não permitiu que eles fossem consumidos, queimados. Deus passeou no meio deles. E isso fez com que Nabucodonosor reconhecesse a grandeza de Deus. Quando a gente chega lá no capítulo 4, nós temos Daniel mostrando para Nabucodonosor que ele passaria a viver como bicho durante 7 anos, humilhado. Então ele ficou com uma aparência de bicho mesmo, um rei. Isso mostra que Deus humilha os poderosos. E depois disso, Nabucodonosor volta e reconhece mais uma vez que Deus é grandioso. Eu tenho comigo uma dúvida sincera se Nabucodonosor foi salvo ou não. Se ele se converteu ou não, não sei. Eu pesquisei e não consegui chegar a essa conclusão. Mas é interessante porque ele tem aqui uma passagem muito bela, né, quando ele fala, palavras de Nabucodonosor. O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Eu espero que ele tenha aprendido com essa história. Depois nós temos o banquete do rei Belsazar, onde uma mão aparece e começa a escrever na parede aquelas 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. E com isso Daniel vem, é lembrado, né? Daniel fica um pouquinho esquecido num certo período aqui nessa transição. Ele é lembrado, vem e interpreta o que isso queria dizer, e ele profetiza o fim, a morte desse rei Belsazar, e assim acontece. Quando a gente chega lá no capítulo 6, a gente tem a famosa história de Daniel na cova dos leões. Daniel era homem de oração. E quando tentaram impedir o povo de orar,
Daniel fez questão de abrir as portas, as janelas e mostrar para todo mundo que ele estava orando. E por não ter vergonha de Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Sempre digo aqui, se alegre na perseguição. Quando te perseguirem por Deus, se alegre. Se Deus quiser, ele vai fechar a boca do leão. E mesmo que você for devorado por leões, a tua vida eterna está garantida. E isso aconteceu no caso aqui. Daniel foi poupado e já Dario, que era dos persas, reconheceu também a grandiosidade do Deus de Daniel. Então, na primeira parte do livro, a gente tem essas histórias. O tempo voou muito rápido, misericórdia. Mas me dá mais 10 minutinhos e eu termino. A gente chega para uma parte mais profética aqui. E eu quero destacar, depois ali que ele fala de 4 grandes bestas, fala do Filho do Homem, do domínio eterno, fala do protótipo do anticristo. A gente tem várias visões, então, aqui apocalípticas e escatológicas. A gente chega ao capítulo 9, que são as 70 semanas de Daniel. Um assunto bastante debatido, muitos têm divergências sobre o significado, mas, no geral, explicando de forma razoavelmente simples. Vamos ver se vocês estão craques nesse assunto. Aqui, no capítulo 9, então, a gente tem a profecia das 70 semanas de Daniel. Quando a Bíblia fala de 70 semanas que estão por vir, essas semanas são semanas de 7 dias ou não? Quem aqui sabe isso? Quanto que cada semana aqui durava? Cada semana tem a duração de 7 anos. Então a gente tem aqui uma linguagem simbólica. Não é para interpretar literalmente. Quando a gente lê 70 semanas, não significa 70 semanas, como a gente conhece hoje de 7 dias. Então aqui são semanas de anos. No caso, então, são 70 vezes 7. Eu vou estudar se tem alguma ligação com aquela questão do perdão lá, que me intrigou isso. Vou estudar isso ainda. Não sei nada sobre. 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, essas semanas, na verdade, elas têm uma duração de 490 anos que foram profetizados. 69 semanas já se cumpriram. Falta uma para se cumprir. Ou seja, para que essa profecia se cumpra, faltam só 7 anos. Mas o que aconteceu com os outros anos? Onde eles se cumpriram? Quando? E por que já se passou milênios e faltam ainda esses 7 anos? Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. As primeiras 7 semanas, ou seja, semanas de anos, tá bom? As primeiras 7 semanas se cumpriram a partir do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Eu não estou contando para vocês que Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, certo? O povo foi para o exílio. Tem um cara da Pérsia que ele diz assim: agora vocês podem voltar para reconstruir, não o templo, mas Jerusalém. Porque a ordem do templo já havia sido dada antes. Quem é o cara, tem um livro dele na Bíblia, que volta para reconstruir os muros? Neemias. Tá? Então é ali que começa essas 70 semanas, beleza? Com a ordem para reconstruir Jerusalém. Então eles voltam, reconstroem Jerusalém.
Então, depois que Jerusalém é construída, nós temos 62 semanas até o surgimento, o aparecimento do ungido. Quem é o ungido? Jesus. Então Jesus aparece e é morto. Então aí para a coisa. Então essas primeiras 69 semanas se cumprem entre a ordem para reconstruir Jerusalém até a morte de Jesus. Ali se cumprem as primeiras 69 semanas. Depois disso, começa um período chamado de período parentético, que é o período da igreja. E esse período é indefinido. Esse período, ele vai se fechar com um evento. Qual é esse evento? O arrebatamento da igreja. Então a igreja será arrebatada por Deus. Então aí começa a se cumprir a última semana. Depois que você for levado para o céu, a igreja for levada para o céu em arrebatamento, começa a se cumprir essa última semana. Essa última semana é quando o anticristo estará agindo na terra. Então, durará quanto tempo? 3 anos e meio de um acordo de paz, porque o anticristo fará um acordo de paz com as nações e o mundo passará a parecer um paraíso. E o povo vai adorar o anticristo. Aí ele vai quebrar o acordo, porque o diabo é mentiroso. Vai quebrar esse acordo, mais 3 anos e meio de uma tribulação gigantesca. Então, sabe que foi bom você ter feito esse comentário? Parece bobo, mas é interessante. Porque quando a gente fala de anticristo, vai ter uma figura, um grande líder mundial, que vai nascer dessa grande besta, desse grande sistema, e vai representar, personificar esse grande sistema do mal. Só que nós temos vários protótipos de anticristo ao longo da história. Anticristo é todo aquele que tenta assumir o lugar de Cristo, que tenta assumir uma posição de divindade e controlar os outros. A gente tem vários aí, Hitler, Stalin, entre outros, uns mais relevantes, outros menos. Mas nós temos vários anticristos agindo por aí. Só que vai se levantar um, que vai ser o cara que é a encarnação do mal mesmo. Esse cara vai se levantar um dia. E esse cara vai enganar as nações, as pessoas vão adorar, vão aderir à sua marca e tal. E aí depois se cumprem esses últimos 7 anos. E aí chega ao fim. Eu estou dando uma explicação geral e uma das versões. Se você pesquisar por aí, tem várias explicações diferentes dessa. Tá? Então os presbiterianos eles têm outra visão. Não vou entrar muito nisso, que aí a hora vai embora. Mas os presbiterianos interpretam diferente. A gente interpreta dessa forma. Qual está certo? E tem problema em não ter uma clareza sobre isso aqui? Não. Vou te falar uma coisa. Você só precisa saber de uma coisa. Jesus é o caminho da salvação. Ele é triunfante, a igreja é triunfante. Fique firme com Cristo. Só isso. Não precisa ficar estudando muito isso aqui que eu falei não, tá? Não fica calculando volta de Cristo, não é prudente fazer isso. Isso dá errado. Existem seitas que surgiram por causa disso. A gente vê o adventismo, a gente vê a Testemunha de Jeová que interpreta as coisas de uma forma bem louca. Muitos que andaram marcando volta de Cristo, enfim, vinda de Messias, geraram confusões enormes. Não é para ficar calculando. Não é para ficar tentando adivinhar quem é o anticristo. Eu só tenho uma palavra para você. Fica firme com Jesus. Sendo na visão batista, na visão presbiteriana ou qualquer outra, você está salvo e você vai triunfar. Estamos alinhados acerca disso? Amém? E por fim, eu encerro. Como eu falei, eu faria um breve comentário sobre Joel e acabou sendo o estudo mais comprido, sendo o estudo com menos
profetas para tratarmos. Quando a gente lê Joel, Joel fala do dia do Senhor. Joel profetiza várias coisas, como seca tremenda, enfim. Mas tem algo. Eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia aí, ler para mim. Quem tiver com Joel aberto, lê Joel capítulo 2, 25, por favor. Quem achar pode ler. Joel, que fala sobre a praga de gafanhoto, seca. Ele escreve lá no capítulo 2, 25 o quê? Pode ler, Priscila. Os anos que foram consumidos pelo gafanhotos, a locusta e o pulgão, e a aruca, o meu grande exército que enviei contra vós. Ele é o Deus que restitui. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Lá no capítulo 2, versículo 28, quem poderia ler isso? E há de ser que, depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Isso significa sobre todas as pessoas do mundo? Não. Não é todo mundo que recebe o Espírito. Aqui ele não está falando de uma contagem de pessoas. Ele está falando que eu derramarei meu Espírito sobre pessoas que estão vivendo lá na Antiguidade, Idade Média, que estão vivendo lá em Itápolis, pessoas que falam inglês, pessoas que falam português, pessoas que falam mandarim, pessoas ricas, pessoas pobres. Não haverá acepção de pessoas. Não é sobre uma única nação, sobre uma única língua. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou seja, não tem distinção. Eu derramarei meu espírito sobre aqueles que estão esperando pelo meu espírito. Eu derramarei meu espírito sobre aqueles que aceitarem o meu filho como seu salvador. Eu derramarei o meu espírito para todo o coração sedento e que reconhece que Deus é a vida. A profecia de Joel, ela não é uma profecia presa a um tempo, por mais que alguns eventos históricos estejam relacionados à sua profecia, talvez, possivelmente. Mas ele dá uma palavra para você hoje. Meu filho, você pode passar pelo exílio. Eu estarei contigo. Você pode ser preparado para ser uma coisa e na hora H, aquele teu sonho ser frustrado. Pode acontecer isso na sua vida. Meu filho, pode acontecer com você de pessoas te perseguirem, te jogarem na fornalha, na cova dos leões. Mas eu estou com você. E eu derramarei o meu espírito sobre você. E o meu espírito será o teu consolador, o teu ajudador, o teu amigo. Ele será o meu selo sobre você. E você será reconhecido como filho meu. Os reis da terra reconhecerão isso, como os reis reconheceram isso em Daniel. Os leões reconhecerão isso, a natureza reconhecerá isso. Todo ser vivente ou não vivente vai reconhecer a autoridade minha que está em você. A profecia de Joel é para você. O Espírito de Deus está derramado. Eu espero que você, como igreja de Cristo, receba o Espírito Santo. Amém?